Será que o amor materno é instintivo? Será que todas as mulheres começam a amar seus filhos logo quando descobrem que estão grávidas? Ou então, logo após o parto, quando olham ali para aquela carinha do bebê? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Fala de amor materno, a gente pode pensar em duas vertentes. A primeira delas é do amor materno ser instintivo. A gente lida muito com essa ideia, pelo que as mulheres falam, as nossas mães, nossas sogras, né? De quando elas descobriram que estavam grávidas, de como elas descobriram a magia que era logo quando você vê o seu bebê ali depois do parto. Só que pela experiência que eu tenho, ouvindo muitas mães, lidando com muitas mães das minhas redes sociais, eu descobri que tem muitas mulheres que quando estão grávidas têm muita dificuldade em aceitarem a gestação e se conectarem com seus bebês. Isso acontece às vezes depois que o bebê nasce, mas não conseguem sentir essa explosão de amor pelo bebê. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Existem coisas dentro da maternidade que são de fato instintivas. Instinto é algo animal, relacionado mais à defesa da vida, né, do animal. E quando a gente fala do instinto materno, a gente está falando de um mecanismo biológico que a natureza dá para as fêmeas, para que elas possam ser capazes de protegerem a sua prole, os seus filhos. Então, nós temos alguns mecanismos desses sim, afinal, nós somos animais também. Existe um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é conhecida como o hormônio do amor e não é por acaso. A ocitocina ela é responsável por deixar a mãe assim mais amolecida pelo seu bebê, entregue, achando o seu bebê a coisa mais linda do mundo. Isso é um hormônio, mas que tem aí uma influência, vamos dizer assim, psicológica, para que essa mãe tenha uma disposição maior, emocional, para se conectar ali com o seu bebê. Realmente existe esse empurrãozinho da natureza para que isso aconteça. E a ocitocina também é muito importante para a injeção do leite. Mas existem outros mecanismos biológicos aqui que eu vou dar um exemplo para vocês. Um estudo, ele constatou que quando a mulher está grávida, a partir da gestação, a hipófise, que é uma glândula muito importante que fica aqui embaixo do nosso cérebro, ela fica maior, ela fica grande, ela fica inchadinha e ela nunca mais volta ao normal. E por que ela fica desse jeito? Porque ela causa um estado de alerta na mãe. Desde a gravidez, essa mãe, biologicamente, ela tem mecanismos que fazem com que ela esteja alerta ao que está acontecendo, fique mais atenta ao choro e a tudo que possa prejudicar, ou vamos dizer assim, do ponto de vista animal, matar o bebê dela. Uma pesquisa também constatou que as mulheres, a partir do 3º trimestre de gestação, elas são capazes de prestar atenção, de ficarem atentas ao que está acontecendo a um raio muito maior do que elas normalmente dão conta, uma distância muito maior. Então, uma coisa que está acontecendo ali a 2, 3 metros de distância dela, que antes ela não daria conta, não perceberia, ela começa a perceber. E qual é o intuito disso? Proteger a barriga, que já está muito grande. Então, gente, isso são mecanismos biológicos, isso é instintivo. Instinto tem a ver com preservação da espécie, com preservação da vida. Instinto materno com a preservação da vida dos nossos filhos. E a natureza nos dá alguns mecanismos para que a gente possa garantir a vida, a saúde e o bem-estar dos nossos filhos. Porém, o ser humano especificamente, ele tem características que diferenciam muito eles dos animais. A primeira coisa é ter a racionalidade. A gente produz conhecimento, a gente modifica o nosso meio, a gente aprende coisas de uma maneira muito mais intensa. Segunda coisa, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos essa subjetividade que os animais não têm. E terceira coisa, nós aprendemos a viver em uma sociedade organizada, uma sociedade que virou uma coisa bastante complexa. E dentro dessa sociedade a gente produz cultura.
nós temos hábitos, nós temos um estilo de vida, né? Isso vai variando, claro, de povo para povo, mas nós somos inseridos ali em uma cultura, em um conjunto de crenças, em um conjunto de leis que regem a maneira que a gente vive. Por isso, ser mãe para o ser humano não é tão simples como para os animais. A gente tem que lidar com muitas outras coisas. Nós temos que lidar com sentimentos, nós temos que lidar com muitas crenças, nós temos que lidar com valores, nós temos que lidar com questões culturais, nós temos que lidar com palpites, nós temos que lidar com as nossas inseguranças. Isso interfere muito na maneira com a qual a gente vai se relacionar com a nossa maternidade. A verdade é que o amor materno realmente não é instintivo, porque amor é um sentimento e biologicamente a gente não dá conta disso. Os sentimentos, eles são construídos nas relações, nas interações. E só nós, seres humanos, temos essa capacidade de construir esse sentimento tão profundo nas relações. Então tem muitas mulheres que imediatamente não conseguem se conectar com seus bebês, elas não conseguem sentir alegria em estarem grávidas, elas vivem um luto simbólico por estarem passando por essa situação, porque de alguma maneira elas sentem que estão perdendo a si mesmas, perdendo a liberdade que elas tinham, e aí elas entram num processo de luto, um processo de tristeza, mas que aos poucos isso vai sendo ressignificado, vai sendo vivido, porque o luto precisa ser vivido. E quando essa mulher, ela começa a ter de fato contato com seu filho, o seu bebezinho nasce e ela vai ali estabelecendo na relação com ele, na troca de fralda, na amamentação, nos primeiros sorrisos, nas primeiras conquistas que o bebê vai tendo, ela vai começando a construir esse amor e essa conexão. E olha, gente, eu posso assegurar para vocês que na maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Eu tenho depoimentos lindos que eu coloco lá no meu Instagram de mães que estavam super rejeitando a gestação, elas achavam que não tinha solução, que elas não iam amar de jeito nenhum o filho delas, mas com a convivência, com os cuidados, elas conseguiram construir esse amor, e agora é um amor que pulsa, é um amor que só cresce. Bem, além do amor ser uma construção, a gente tem que lidar também com um fato triste, mas que também põe em xeque essa coisa do amor materno instintivo, que é que algumas mães, graças a Deus é a minoria, mas acontece, né? De algumas mães que realmente não amam seus filhos e cometem atrocidades contra eles. A gente vê, infelizmente, mães que matam seus filhos, maltratam de maneiras muito cruéis. Então, ser mãe, ser mulher, não necessariamente vai fazer com que você imediatamente ame seu filho. Como eu sempre falo, o amor materno, na verdade, é uma escolha. A gente escolhe amar os nossos filhos, a gente escolhe estar com eles, a gente escolhe construir essa relação, essa interação com eles. E isso também, gente, é bonito pra caramba. Agora existe um outro ponto, né, importante da gente discutir sobre o amor materno, que é essa questão do amor materno colocado como algo divino, algo imaculado, perfeito, dado por Deus. Bem, longe de querer discutir aqui questões religiosas, eu gostaria apenas de sinalizar o perigo desse discurso, tá? Porque assim como o papo do amor materno instintivo, esse papo aí do amor materno que é divino, ele traz muitas culpas para as mães, porque na verdade o amor materno é um amor humano. Ele está sujeito a todas as intempéries que a gente possa estar passando. Então vai ter dia que você vai se irritar com seu filho, tem dia que você vai estar cansada e às vezes você vai querer ficar longe do seu filho um pouquinho para você poder colocar a sua cabeça no lugar. Às vezes nem sempre é possível, mas às vezes dá vontade de ficar um pouquinho longe mesmo, né? E isso não tem problema nenhum, a gente precisa desse tempo pra gente. Então, por isso, para que a gente aprenda a levar em uma maternidade com menos culpa, menos peso, é importante que a gente pense no amor materno com essas duas óticas, que ele não é instintivo e que ele não é divino, ele é um amor humano. Entendendo bem essas questões, a gente vai conseguir
se perdoar e construir de maneira mais tranquila essa relação com os nossos filhos. Bem, se você gostou do vídeo, então não perca a oportunidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo. Semanalmente eu vou estar aqui colocando vídeos sobre assuntos dentro da maternidade que são tabus, para que a gente possa pensar a maternidade de uma maneira mais leve e sem culpas. Até a próxima!